O Brasil vai ter um cadastro único de celulares roubados e furtados. O sistema vai integrar informações do projeto Celular Seguro, do cadastro de estações móveis impedidas e da Base Nacional de Boletins de Ocorrência. A ideia é fornecer informações consolidadas antes da habilitação de um novo aparelho. Para falar sobre essa novidade, a gente faz conexão com o especialista em tecnologia e inovação, Arthur Igreja. Arthur, boa tarde para você. Obrigado por ter aceito o nosso convite e estar com a gente aqui no Conexão hoje. Olá, boa tarde. Prazer estar aqui. Agora, Arthur, na prática, como é que vai funcionar esse projeto? Você acha que, de fato, ele vem a contribuir para a gente impedir esse aumento no número de roubos e furtos de celulares no Brasil? Na verdade, é um avanço do aplicativo, do celular seguro, que já ajuda muitas pessoas que, infelizmente, têm os aparelhos roubados, furtados. No Brasil, por ano, nós estamos perto da casa de 1 milhão de aparelhos que têm essa condição anualmente. Então, uma verdadeira epidemia, algo inaceitável do ponto de vista de segurança pública. E as pessoas elas conseguem comunicar instituições financeiras, bloquear o aparelho, bloquear aplicativos justamente para tentar reduzir o dano. Agora, na outra ponta, essa integração de informação, ela busca dar mais inteligência no combate ao crime. E não só isso, tem muitas pessoas que acabam comprando aparelhos, seja no e-commerce, seja com pessoas conhecidas, enfim, em lojas de rua, e a pessoa não tem a menor consciência que ela está comprando um aparelho roubado. Então, essa possibilidade de integração cadastral, ela me parece muito interessante, porque imagina que alguém está indo comprar um aparelho. Ela vai poder instalar o aplicativo Celular Seguro e verificar se aquele aparelho não é roubado, não é impedido de alguma forma. Então, isso ajuda também, obviamente, as forças policiais. Elas podem recuperar um aparelho, podem identificar um aparelho, pegar com uma quadrilha, por exemplo, e saber se aquele aparelho foi roubado, de quem foi roubado. Então, na verdade, é uma integração de bases de dados que ajudam não só os consumidores, mas ajudam também as forças policiais. Agora, Arthur, com essa novidade, constando que a gente já tem hoje por parte do governo, enfim, esses aplicativos, o que eu devo fazer aqui no meu celular para estar mais protegido e aí, caso ocorra alguma coisa, recorrer à polícia, enfim, o meu aparelho ser bloqueado? Bom, a pessoa, hoje em dia no Brasil, ela tem que considerar tudo que ela tem no aparelho dela, Então, especialmente acesso a cartões, acesso a contas, os aplicativos das instituições financeiras como um todo. E é nessa esteira que vem esse aplicativo, o celular seguro. Então, antes de mais nada, a pessoa tem que baixar o aplicativo. Não há o que ser feito se a pessoa não tenha configurado, não tenha baixado o aplicativo. E aí, usando a sua conta do gov.br, a pessoa ela cria essa possibilidade até de indicar uma pessoa de confiança, ou seja, digamos que a pessoa tem o aparelho roubado, ela pode entrar em contato com essa pessoa que ela cadastrou no gov.br como uma pessoa de confiança e essa pessoa pode fazer esse bloqueio de forma remota, ou ela mesma pode, a partir da hora que ela tem acesso a outro celular, ou um computador, ou um tablet, ela consegue fazer esse bloqueio para tentar reduzir os danos. Então, quer dizer, os pontos de partida são ter o aplicativo e configurá-lo. E isso pode ser feito em poucas etapas, o aplicativo é bastante intuitivo. Arthur, é interessante a gente analisar que hoje as próprias fabricantes de sistemas operacionais, aí vamos falar do iOS, do Android, elas têm desenvolvido métodos de segurança justamente para inibir um pouco desses crimes. E, por exemplo, no iOS, você consegue selecionar aplicativos em que você gostaria de colocar o Face ID, ou seja, para você abrir ali o seu Instagram, você precisa primeiro fazer um reconhecimento facial antes que o aplicativo seja liberado. Aí daqui muita gente fala, mas isso é importante quando você quer manter uma privacidade, sendo um casal, por exemplo. Mas não, isso vai além, Porque no caso de um celular roubado, nós já demos muitos casos aqui de criminosos que invadem a rede social da pessoa e a partir dali aplicam uma série de golpes. Então é importante também, Arthur, usar essas tecnologias a nosso favor, porque às vezes dá preguiça de habilitar essas questões de segurança, mas elas são fundamentais, não?
Sem dúvida, e não só a preguiça, como muitas pessoas acabam só descobrindo esse potencial de dano quando algo acontece. Então, você tem toda a razão, é muito importante usar, no caso do iOS, o Face ID, né? E no Android tem mecanismos muito parecidos. Você tem razão, as empresas, a Apple no seu sistema operacional e o Google com o Android, eles têm uma preocupação muito grande com isso. Tanto que o Google, no Brasil, já desenvolveu iniciativas a partir do que acontece no Brasil. Um dos exemplos é justamente detectar quando o aparelho ele sofre uma oscilação muito brusca, porque potencialmente esse aparelho pode ter sido tomado da mão da pessoa. Aquele famoso roubo, muitas vezes, em que o assaltante está numa bicicleta, né? Então ele passa, ou a pessoa passa correndo, tromba e pega o aparelho. Então hoje o Android ele já identifica esse encontrão e aí ele desabilita uma série de recursos do celular. O celular pode até ficar inutilizado. Então, é muito importante, sim, dado esse cenário que é muito perigoso, a pessoa ela precisa se precaver e usar esses recursos, não só o aplicativo o celular seguro, que é uma opção, mas também usar esses recursos nativos, né? Então, o Face ID ajuda, assim como nos aplicativos mais sensíveis, fazer o uso você pode ocultar, você pode colocar numa pasta protegida esses aplicativos, sempre fica a recomendação de ativar tudo que for possível através da segunda etapa, né, que é o quê? Validação através de SMS, porque se a pessoa tiver o aparelho roubado e ela conseguir ativar rapidamente o mesmo número num outro aparelho, essas mensagens não vão chegar. Então, quer dizer, infelizmente nós temos que fazer isso, mas, uma vez mais, dado o cenário, é preciso se precaver. Arthur, sabe que muitas das reportagens que a gente traz aqui, né, que mostram aí vítimas de crimes, a gente acaba pegando ali algumas informações, né, dessas pessoas, e uma delas me chama a atenção no seguinte aspecto. Eu lembro de uma reportagem que a pessoa falou, o bandido entrou na minha casa, mas ele não levou o notebook, por quê? Porque o notebook ele é monitorado, ou seja, acabaria entregando a localização desse aparelho que poderia fazer a polícia chegar até os criminosos. O mesmo acontece com o celular, né? Você acha que essa questão do monitoramento em tempo real, da localização, isso também ajuda e pode diminuir os casos de crimes do ponto de vista do bandido não querer estar sendo monitorado ao levar esse aparelho? E é importante também saber ativar isso no aparelho para garantir que, num caso de furto ou roubo, ou até mesmo quando você perder o celular, você consiga saber onde ele está. Deixar essa localização remota habilitada é muito importante, mas do outro lado, os bandidos também sabem desse recurso, né? Então, é por isso que quando nós temos grandes aglomerações, grandes eventos, o que acontece muitas vezes é que eles tomam esses aparelhos e a primeira providência é tentar desligar, é tentar inutilizar, tanto que muitas pessoas, quando conseguem rastrear, identificam que o seu aparelho muitas vezes já está em outra cidade muito pouco tempo depois, em outro estado e até mesmo em outro país. Nós temos verdadeiras quadrilhas que se organizam para fazer isso. Agora, tem um outro lado da moeda, que além de não querer determinados aparelhos que poderiam ser rastreados, o que nós temos hoje são ocorrências de crimes que acontecem em que os bandidos, o que eles fazem? Infelizmente, o que eles estão buscando não é nem o aparelho, o que eles estão buscando é o acesso. Então, nós temos casos registrados em que o bandido, muito mais com interesse no hardware, né, no aparelho em si, para tentar comercializar, eles justamente, se eles ainda têm a presença da vítima, eles pedem para desabilitar esses recursos de segurança, para desabilitar esse tipo de coisa, justamente para não serem rastreados. Então, claro, aí é uma situação ainda mais extrema, porque o bandido ele está ali na frente da vítima, né? Mas esse tipo de coisa certamente ajuda. Quando a pessoa, como você muito bem disse, né? Quando a pessoa perde o aparelho, quando tem o aparelho roubado, furtado, enfim, então, se tem o recurso, é importante usá-lo. Exato. Tocou num ponto importante, né? Às vezes o interesse do bandido não é pelo aparelho em si, mas pelo que está dentro dele. Ter acesso à conta bancária, fazer empréstimo, transferência e depois, claro, esse dinheiro ser desviado para a conta desse criminoso. Então é importante a gente estar atento o tempo inteiro, né? Se proteger da maneira que for possível, ativar, usar as tecnologias a nosso favor e torcer para não ser vítima, né, Arthur, de algum tipo de crime como esse. Agora, é interessante ver também como as pessoas acabam se adaptando para tentar não ser vítima.
tem gente que está voltando a usar, sabe o quê? Câmera digital, aquela Cybershot que a gente tinha no passado, vai para um ponto turístico, não leva mais o celular. Leva a câmera para tirar as fotos, porque aí sabe que o bandido não está interessado na câmera, vai ficar um pouco mais tranquilo. É inacreditável, mas é isso que a gente está tendo que fazer para não ser vítima de assalto. Arthur, obrigado, viu, por estar com a gente hoje aqui. Foi muito bom conversar com você sobre esse assunto. Boa semana e até uma próxima. Obrigado, igualmente. Até a próxima.